crianças até 7 anos descer lá com a tia Fabiana que vão para o culto. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com quem há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento. Peço a Deus que traga à memória tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu li, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o culto dessa noite, abençoa, Senhor, esta palavra. Usa-me como teu vaso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu falei hoje de manhã aqui, eu tinha comentado com o pastor que eu queria ministrar sobre 1 Reis, capítulo 19. Eu queria falar sobre ouvir Deus, escutar Deus. E confesso que estudei por um tempo, eu lia e relia a passagem lá de Elias na caverna, mas eu não conseguia organizar de forma que eu pudesse expor aqui. Mas uma palavra, enquanto passava os dias, parecia que gritava lá dentro: o que você é? E eu não entendia, eu achava que era algo da minha cabeça, e eu continuava lendo Isaías, continuava procurando, 1 Reis, capítulo 19, e aquela palavra ecoava: o que você é? E depois de tanto ouvir essa palavra, uma hora veio no meu coração, como uma voz que gritava: vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler a respeito, e a palavra começou a tomar forma, a se encaixar de uma maneira diferente. E o interessante é que às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente deseja e não aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente quer falar aquilo que a gente acha que é melhor, e Deus sabe que é melhor para a gente. Então a gente quer se alimentar de algo, mas Deus quer que a gente se alimente de outra coisa, mas sempre da palavra do Senhor. Amém? Nesse momento aqui, você que está com a Bíblia aberta ainda, que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Antes disso, ele falou sobre as bem-aventuranças. No capítulo anterior, Jesus havia falado de arrependimento. E com relação ao arrependimento, fala assim de mudança, né? Daquilo que você era e agora você não é mais. Você tomou consciência do que você era e mudou, né? É o que o pastor costuma falar aqui, metanoia, né? Uma mudança de rumo, ou seja, você ia numa direção, agora você vai em outra. Então é uma transformação. E aí Jesus, para falar sobre isso, ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. Então, ou seja, um pouco acima, a partir do versículo 3, Jesus fala: bem-aventurados pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então, com relação a essa palavra aqui sobre o sal, ele tem duas funções. A primeira delas é dar gosto. O sal, ele dá gosto. Se a gente parar para pensar numa comida, em alguma coisa que a gente costuma comer, salgado, né? Assim, ou seja, que precisa de sal, a gente sabe como é horrível experimentar essa comida sem o sal. Então vamos imaginar aqui uma picanha. Eu sei que está difícil, né, nos dias de hoje, mas uma picanha, se você colocar ela para assar, sem o sal, não é a mesma coisa, mas quando você coloca aquele salzinho nela e vai virando, ela vai ficando douradinha e você experimenta, você sente o gosto do sal. Ou seja, o sal te dá prazer, né? E o sal, ele é assim, ele transforma também, porque ele pega algo que poderia estar apodrecendo, uma carne, né? Antigamente, quando a pessoa ia guardar uma carne ou um peixe, salgava ela para que ela durasse mais tempo, porque não existia geladeira. E às vezes a pessoa ia fazer uma viagem muito longa e precisava levar alimento, ou conservar para outros dias. Então usava o sal, ele era usado para conservar o alimento. Então veja a função do sal, como ela é importante. Ela dá gosto e ela conserva. Então Jesus estava fazendo uma analogia com a gente, nós que somos crentes, servo do Senhor. Então o crente, ele tem que dar gosto, o crente tem que dar sabor, o crente tem que conservar. Numa época em que o mundo anda cheio de podridão, cheio de coisas que não é comum, né? Conforme a palavra de Deus, a gente fica assim meio que pasmo, né, com as coisas que estão acontecendo, embora pelo tempo nós já estamos começando a nos acostumar, mas a gente sabe que não é assim que Deus quer. O pastor citou aqui na época do dilúvio, né, que antecedeu o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, vocês vão ver que a maldade era tão grande que ela se multiplicava. E diz que o coração do homem era mau e os seus pensamentos eram maus. E o coração do homem era tão mau que Deus falou assim, não, eu quero dizimar a raça humana da terra. Mas Deus viu ali alguém que fazia diferença. Alguém que era justo, Noé. E Deus salvou Noé, a sua esposa e os seus filhos e noras, 8 pessoas. Então, mesmo assim, a semente do mal continuou ainda dentro do coração do homem, porque a gente vai ver que mais à frente, lá em Gênesis capítulo 16, o povo também estava mal. A gente vai ver que Sodoma e Gomorra, estava lá o filho de Abraão, Ló. E Deus estava tão triste com aquela cidade que Deus, o mau cheiro daquela cidade, o pecado, fazia mal para Deus. Deus queria destruir. Mas por amor a Abraão, Deus primeiro tirou Ló lá de dentro daquela cidade. Mas quando os mensageiros de Deus, os anjos do Senhor chegaram lá, aquele povo era tão mau que queria pegar os anjos para usar eles de forma sexual, né? Sexualmente falando. Ou seja, a perversidade do coração do homem. Aí o que Deus fez? Quando Abraão saiu de lá, Deus destruiu aquela cidade com fogo. E hoje o que nós percebemos novamente no nosso mundo, o mundo está pervertido. Essa discussão de gênero, que hoje explodiu no mundo inteiro. A gente vê essa discussão sendo feita, o homossexualismo escancarado, né, como uma coisa normal, influenciando as crianças, influenciando as pessoas, como se fosse algo normal, e não é normal, e nós não falamos nada. Então quando Jesus fala aqui que nós somos o sal da terra, Ele está falando que nós devemos ser influenciador. Nós somos luz, nós somos sal e luz do mundo. E quando Jesus fala dessa terra, Ele está falando da humanidade, que nós devemos fazer essa diferença. O que nós temos feito?
como temos caminhado na nossa vida. Se a gente parar para pensar assim, essa palavra, vós sois o sal da terra. E o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então essa palavra mexeu muito comigo. Se eu sou o sal da terra, e eu tenho que dar gosto, se eu sou o sal da terra, eu tenho que... o sal ele dá gosto e ele também conserva. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não estou fazendo nada, então eu estou me tornando insípido. E um sal insípido é lançado fora e será pisoteado. Será lançado nas ruas. Então pense bem o que você faz, qual é. Quando Deus fala assim, vós sois o sal da terra, Ele não está falando de futuro, Ele está falando de presente. Você é o sal da terra. Deus está falando agora com você. Deus está falando nesse instante com você. Jesus está falando com você. Você é o sal da terra. Você tem que ter sabor, você tem que ter gosto. E você tem sido dessa forma? E eu fiquei ouvindo essa palavra, e eu vi que eu não tenho feito muita coisa. Porque a palavra de Deus primeiramente fala com a gente, que está lendo, que está preparando. Eu falei, o que eu tenho deixado de fazer, de ser na casa do Senhor? Mas não estou falando só aqui. O sal, ele é sabor em onde ele for. Se a gente pegar um pouco de sal, colocar na água, o sal vai dar sabor para a água. A água, antes que não tinha gosto nenhum, ela passa a ser salgada. O arroz, se a gente pensar numa quantidade de arroz, numa panela cheia, com 1 quilo, sei lá, a gente pegar uma colherzinha de sal, a gente vai ver que o sal vai mudar o gosto daquele arroz. Então, ou seja, não precisa de muita gente para fazer a diferença. Nós é que temos que fazer. Então, nesse contexto, a pergunta sempre é, ser sal da terra onde? Na igreja. Na igreja? Não. No meu local de trabalho, na minha casa, nas rodas dos meus amigos. Será que eu estou sendo sal da terra? O que eu tenho ouvido dos meus amigos, será que eles falam qualquer coisa para mim? Porque eles não vêem diferença na minha vida. Eles não percebem que eu sou servo de Jesus. Será que na frente de Jesus eles falariam as piadinhas que costumam falar? E quando eles olham para mim, eles tinham que ver Jesus refletido em mim. Então é nesse ponto que nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser um agente transformador, um agente influenciador, influenciar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Então a nossa vida, ela tem que ser pautada dentro do Evangelho. A nossa vida, talvez não precisemos falar com palavras, mas devemos falar com as nossas atitudes, com o nosso meio de viver, com a nossa forma de viver, a forma que nós tratamos nossos irmãos, aquele que é patrão, a forma que trata seus empregados, seus familiares. Às vezes nós passamos de longe, às vezes esquecemos dos nossos irmãos, não mandamos nenhuma mensagem, mas se tem uma piadinha, a gente manda com facilidade para um monte. Mas uma palavra do Senhor que salva, que liberta, que cura, a gente não consegue. E quando você manda uma palavra de Deus para alguém, você está temperando, você está sendo sal. Aqui mais à frente Jesus fala assim, ele faz uma outra analogia, né? Vós sois a luz, no versículo 14, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Provavelmente quando Jesus subiu ao monte, ele fazendo essa analogia, ele viu alguma cidade edificada, e ele usou aquela cidade para fazer essa analogia, né? Do homem, daquele que é crente, e da luz. A luz você não consegue esconder, porque a luz, onde existe trevas, ela dissipa as trevas. Então quem somos nós? Será que nós temos sido luz? A luz, ela mostra caminho, ela dá um outro sentido à direção que você vai seguir. Se Jesus é o sol da justiça,
E nós somos representante dele, né? Assim como o sol ilumina, o sol aquece. Será que nós temos sido esse agente transformador, esse agente que dá gosto, que dá prazer? Qual tipo de pessoa que nós temos sido no reino do Senhor? Porque naquele dia, quando Jesus voltar, como é que nós vamos apresentar dele? Quais são as obras que nós temos para apresentar para o Senhor como sal da terra? Por isso que quando eu queria falar, como eu posso falar de ouvir Deus se eu não sou o sal da terra? Então o que Deus estava mostrando para mim? Para você me ouvir, primeiro você tem que ser sal da terra. E para você ser sal da terra, você tem que ter algumas características. Quais são elas? As características são as bem-aventuranças. Característica do crente verdadeiro, ele é pobre de espírito, ou seja, ele é humilde. Ele é manso, não ostenta grandes coisas, ele chora e é quebrantado. Ele tem fome e sede de justiça, e ele é pacificador, ele promove justiça. Ele é puro de coração, aquele cujo coração é só de Deus e somente de Deus, ou seja, não existe uma briga ali para ver quem vai tomar conta daquele coração. O coração é só de Deus. Aqui está falando de fidelidade, de lealdade para com Deus, faz parte da bem-aventurança. Esses são os 7 bem-aventuranças. E a 8ª é o resultado das 7. Ele é bem-aventurado porque sofre perseguição, calúnias, hostilidade. Então, ou seja, a 8ª mostra que todo aquele que tem essas 7 características, né? De ser pobre de espírito, ser pacificador, ser perseguido, ele sofre hostilidade, ele sofre perseguição. Então, se você fala que você é cristão, que você é o sal da terra, mas você não tem essa característica, fala assim, não, eu sou pobre de espírito, eu sou humilde, mas você não é pacificador, então você não é crente verdadeiro, você não é sal da terra, porque para ser sal da terra tem que ter essas 8 características da bem-aventurança. Então quem é você no reino de Deus? Aquela voz que ecoava, o que você é? O que você é a pergunta para hoje. Você pode responder, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Se você é sal da terra, se você é luz do mundo, essas características das bem-aventurança têm que estar dentro de você. Aí sim você vai ter sabor, aí sim você vai poder também, além de salgar e conservar nesses tempos. Para hoje o Senhor te chamou. Nós estamos vivendo um momento de luta, um momento em que o mundo está fazendo o que quiser. Ou seja, olha como o mundo está sendo tocado. Cada dia vem uma coisa. Deus tem o seu juízo. E quem sabe não é hoje. Esse Covid não é talvez um juízo de Deus. Para a gente poder voltar para a palavra. A gente vai perceber que o WhatsApp, os meios de comunicação online, né, tem nos separado, tem deixado a gente mais distante. Muitos amigos que a gente talvez teria visitado antes, a gente não visita mais porque a gente já falou com ele através do WhatsApp, a gente sabe como é que ele está. Então, ou seja, vai criando um esfriamento nas nossas vidas. E aí, para ajudar, veio o Covid, que já faz 1 ano e pouquinho. Acho que faz 1 ano, né? 1 ano de Covid. 1 ano que começou a nos separar, ou seja, filho não vai visitar a mãe com medo de transmitir Covid, de no caminho ele pegar esse vírus e transmitir, ou não vai visitar os amigos para não transmitir para eles ou para outros, para não ter esse sentimento de culpa. Veja bem como, eu vejo aí também como uma astúcia de Satanás. Ele começou a criar meios para que a gente se afastasse da igreja,
A gente começa a usar também isso como desculpa para não participar das atividades, para não participar dos cultos, porque existe a Covid. Então a gente começa a ter esses pretextos em nossas vidas. A gente começa a se esfriar, ou seja, o sal está se tornando insípido. O sal está se tornando sem gosto. Se ele não serve para dar gosto, se ele não dá prazer, para que serve? Esse mesmo sal, no ambiente seu de trabalho, eu fico imaginando assim, você chegou num lugar, como é que as pessoas reagem? Será que elas vêm pedir conselho para você? Ou será que você é a última pessoa que elas querem falar algo da vida delas? Ou às vezes está doente, não sabe o que fazer, às vezes é um problema de família. Eu sei como eu sou procurado, eu vejo assim a minha esposa, como ela é procurada. Parece que ela atrai pessoas, eu até falei para ela de vir fazer psicologia. Porque as pessoas sempre procuram ela com algum problema na família. Porque vê nela o que? Características de servo. Eu sei que isso acontece com o pastor Fabiano, eu sei que isso acontece com muitos de vocês aqui. Mas será que tem acontecido na mesma frequência? Será que você tem deixado isso aquecer? Você tem mostrado que você de fato é sal da terra e luz do mundo? Talvez na faculdade você fala, lá na faculdade a ideia é outra, lá na escola a ideia é outra, o pessoal não vai entender. Verdade, talvez não entendam, mas você tem que fazer a sua parte. Eu estava falando com meu filho, acho que foi hoje que eu falei com ele, né, filho? Ontem, sobre os coleguinhas dele falarem, eles falam palavrão. Eu falei, filho, quando eles fala para ele que Jesus não gosta, não se agrada. Ele falou, pai, eu falo, já falei umas 3 vezes, mas eles não ligam. Eu falei, mas continua falando. Então, ou seja, eu estou ensinando ele a ser sal da terra. Ele está lendo a Bíblia, ele já leu esse ano Êxodo, Gênesis e Êxodo. Agora ele está em Mateus, está lá no capítulo 20, 27, 28. Ele está lendo todo dia, ele lê 2 capítulos. Tem algum dia que ele pula, ele dá uma volta em mim, mas aí no outro dia ele lê 4. Hoje ele vai ler quantos? Hoje ele vai ler 4. Porque eu estou ensinando para ele, ele precisa saber que ele tem que ter gosto, ele tem que salgar, as pessoas vão ver nele que ele é diferenciado. Outro dia, só para vocês terem uma ideia, esse comparativo, essa analogia que eu estou fazendo, mostrando meu filho como exemplo, porque eu vivo perto dele. Outro dia foi um amiguinho dele lá, eu até comentei isso com o pastor outro dia, e um amiguinho é de uma outra escola, ele estuda no SAD, e o amiguinho estuda no Adventista. E já estudaram junto antes, quando menor. E o amigo dele começou a falar, se gabando lá, falando assim, eu já fui várias vezes na diretoria. Ele não querendo ficar por baixo, a gente lanchando tudo ali, a gente só ouvindo. Aí ele falou assim, eu também já fui. Ele falou, você, Rodrigo? Você já foi na diretoria? Ou seja, qualquer um pode, você não. Então, porque é diferenciado, ele tem essa diferença. Assim como vocês. É por isso que nós temos que ensinar o nosso filho. Nós temos que ser primeiro para poder ensinar. Eu não posso ser, como é que eu vou falar para meu filho, não bebe se eu bebo. Não fuma se eu fumo. Não faça errado se eu faço errado. Não tem jeito. Como eu posso ensinar ao meu irmão, ao meu próximo, como é que eu posso influenciar os meus vizinhos, como é que eu posso influenciar o meu trabalho se eu não consigo ser esse diferencial, se eu não sou sal, se eu não sou luz? Aí a pergunta, o que você é? Jesus está falando hoje para você, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, vocês têm que fazer a diferença, vocês foram chamados para influenciar, cada um de vocês. Então não se deixa, não se acanhe pelo que o mundo está mostrando, olha, isso está fora de moda, não é mais assim. A Bíblia não mudou, ela continua a mesma coisa. Tentaram destruir a Bíblia tantas vezes, tentaram acabar com o cristão tantas vezes, e quanto mais isso aconteceu, mais forte o povo de Deus ficou. Porque mais forte do que o mundo é Deus, Ele é forte, Ele é grande em poder.
Então não tenha medo de enfrentar. Não deixe o mundo te influenciar. Não traga as coisas do mundo para sua casa. Ah, o mundo faz isso, o mundo bebe, diz que não tem problema, eu tudo posso naquele que me fortalece. O que há de mal, né? Eu fazer isso ou aquilo, eu estou com Deus, Deus sabe que eu estou com Ele, né? Eu estou fazendo isso para atrair o outro. Não faça isso, na verdade você está sendo influenciado. Eu vejo algumas igrejas aí, cheias de coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, que foge totalmente, que inventam meios de trazer as pessoas. Agora inventaram uma tal de igreja preta, né? Ou seja, pintam a igreja de preta e coloca luz para atrair, porque para as pessoas não ficar acanhado, porque ali fica tudo meio escuro, ninguém vê, não sabe o que você é. Pode vir para a igreja. Não, dentro da igreja tem que haver luz. A igreja tem que mostrar de fato quem você é, ou seja, você não é ninguém, sem Deus você é podre, sem Deus você é mau, sem Deus você não vai a lugar nenhum. Mas é com Deus que você é alguém. É com Deus que você é cidadão do reino. É com Deus que você é sal da terra. É com Deus que você é luz do mundo. É com Deus que tudo vai acontecer. Sem Ele, não podemos fazer nada. Se nós não abrirmos nossa boca, se nós não começarmos a falar do amor de Deus, o mundo está aí transformando dia após dia com o Big Brother. Aquele programa lá, ele veio acho que há 15, 20 anos atrás, começou a colocar ali algumas coisas que hoje a gente vê na rua, porque começou a ser normal. Começou a ser normal o homossexualismo, e não é normal. Começou ali na Rede Globo. A Record, que é da Igreja Universal, até ela, que deveria cuidar, não cuida. Quem tem que cuidar? É Deus? Sim. Somos nós que somos servos do Senhor. Somos nós que falamos que Jesus é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, por que nós nos calamos? Por que nós ligamos a televisão na hora que está passando essas coisas? Por que assistimos ainda? Por que nos calamos diante dessas coisas? Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Essa diferença só pode acontecer na nossa vida se nós nos transformarmos primeiro. Sabemos que nós somos servo do Senhor, confessar os nossos pecados e começar a andar com Jesus, ler a palavra. Como é que eu vou falar de Deus se eu não conheço a palavra? Eu não sei nem qual é o primeiro livro, nem qual é o último. Eu não sei quais são os livros do Novo Testamento. O que dirá do Velho? Se eu não consigo falar das coisas que são concernentes ao Senhor, que pertence a Deus, como eu posso falar que eu sou cristão? Como eu posso falar que eu sou servo de Deus? Vocês precisam, cada dia mais, se aproximar do Senhor, cada dia mais buscar a tua face, e cada dia, eu acho que nós deveríamos sempre ler essa passagem, meditar nela, e fazer uma análise das nossas vidas. Quem nós somos? Será que ainda continuamos sendo o sal que dá gosto? Será que continuamos sendo este sal que conserva? Nós temos que conservar os nossos filhos, nossas famílias, nossos amigos. Nós temos que temperar, dar prazer. As pessoas têm que sentir prazer quando você chega. Existem pessoas que quando chega, espalha todo mundo, não é verdade? Vocês conhecem pessoas, nossa, só quem está chegando, deixa eu ir embora. Mas tem pessoa que quando chega é gostoso de falar com ela, é gostoso de ouvir. Eu creio que as pessoas que são servas do Senhor, eu não estou falando para você ser aquele crente chato, aquele crente que está toda hora batendo na mesma tecla. Usa a sua vida para transformar as pessoas. Dê conselho na hora certa. Mostra o que é certo. Se você vê as pessoas falando mal de alguém, não faça parte. Se você vê alguém assim,
É como se você vê a fogueira acesa. Em vez de você colocar mais lenha, joga lá um balde de água. Seja um agente transformador, um agente influenciador. Seja sal da terra e luz do mundo. Se você tiver as características da bem-aventuranças, você é sal da terra, você é crente. Se você tem uma ou duas características, então tem alguma coisa errada com você. Porque você tem que ter as 8 características na sua vida, para você poder dizer que você é sal da terra, para você poder dizer, eu sou servo de Deus, eu sou cidadão do reino, eu tenho essa marca na minha vida, de cidadão do reino. Que o Senhor possa continuar falando nos seus corações, sejam sal da terra e luz do mundo. Eu agradeço aqui a oportunidade, que gostaria de chamar o louvor, e depois eu vou passar a passagem aqui para o pastor Fabiano Elias. Medite nessa passagem que está em Mateus capítulo 5. Você que está nos acompanhando também pelo Facebook, seja um agente transformador, um agente que influencia e que não é influenciado pelo modismo dessa terra. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então você pode ficar de pé pra gente adorar? Usa-me, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser
Coloque a sua mão direita no seu coração e peça para o Senhor Deus te usar como um canal, como um veículo, como antena, como um receptor. Nós sabemos que a graça é a causa da nossa salvação, mas as obras são a evidência, o resultado, a consequência, o comprovante da nossa salvação. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas como consequência, como resultado, como comprovante, como evidência dessa salvação, deste presente, nós realizamos as obras, não porque queremos ser salvos, mas porque somos salvos. Senhor, ajude-nos para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Que possamos influenciar, Senhor. Que possamos ser agentes de transformação. Que possamos ser canais de bênção, Senhor. Que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Sabemos que a fonte da bênção, a fonte da salvação é o Senhor. E nós somos apenas Teus servos. Somos instrumentos do Senhor, ferramentas do Senhor. Então usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação da igreja do Senhor. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos também nesta noite, Senhor, e te pedimos: abençoa cada vida aqui presente, abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, cura os enfermos nesta noite, liberta os cativos nesta noite, restaura o Teu povo, renova o Teu povo nesta noite. Abençoa, Senhor, as famílias. Ó Deus, continue dando vitória ao Teu povo e ajuda-nos, Senhor, a caminhar na Tua presença a passos firmes. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o pecado, o inimigo, o mundo, a carne. Ajude-nos, ó Deus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Aonde estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido um Deus, o Senhor tem sido um Deus fiel, justo, verdadeiro, um Deus bom, misericordioso, um Deus de amor, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Continue nos dando vitória, Senhor. Pois somos totalmente dependentes do Senhor. Tu és o motivo da nossa canção. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és o nosso pão diário. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Continue abençoando o Teu povo, Senhor. Renova a Tua igreja. Restaura o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, liberta os cativos e oprimidos, cura os doentes, Senhor, dê ânimo aos desanimados, motiva os desmotivados, fortalece os fracos, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos e cante esse louvor como se fosse uma doxologia. Cante como... Glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, podemos assentar.
Irmãos, hoje aconteceu, né?